Olá, meu nome é Cauã, tenho 20 anos, estou no quarto período da Faculdade de Ciência da Computação pela Universidade Positivo e nesse vídeo eu quero apresentar um projeto que eu fiz, que eu estou desenvolvendo ele na verdade. O que eu vou mostrar aqui é a primeira versão dele, a versão 0.0.1, é um projeto que eu fiz para poder aprimorar o meu conhecimento sobre JavaScript, principalmente de Node.js, que eu procuro, né, me aprofundar um pouco mais em back-end. Bom, esse é um sistema que eu fiz, o nome dele é Dostock, é um sistema para imobiliárias. O objetivo dele é ser um sistema que vai servir como CRM dos corretores poder lidar com seus clientes e também para gerência e administração, né? Você poder ter a sua equipe, etc. O visual desse sistema está bem básico, porque, como eu falei, o meu foco é o back-end, mas eu pretendo já para frente, eu tenho várias ideias anotadas e uma delas é poder estudar um pouco mais aí para poder deixar a identidade, né, mais moderna, mais única também. Bom, para poder fazer o visual, eu utilizei o Bootstrap. Como template engine, eu usei o Handlebars. E para a linguagem de programação, eu usei única e exclusivamente JavaScript. Certo? Bom, e banco de dados eu estou usando o MongoDB. Vamos lá então, criar uma conta aqui para nós, tá? Essa aqui é a tela inicial do sistema. Vamos criar uma conta. Eu vou colocar um nome aqui, sei lá, vou colocar Giovana Santos, por exemplo. Aqui, certo? Vou colocar um telefone aqui aleatório também, nome também. Vou colocar, sei lá, giovana@gmail.com. E vou criar uma senha. Aqui ele já tem uma validação de senha para mim, onde a senha ela precisa ser ter caracteres especiais, ter mais de 8 letras, né, para poder dar mais segurança para o usuário. Aqui, então, a nossa tela de login. Eu vou colocar uma senha errada só para mostrar aqui, ó, que ele já avisa para nós senha incorreta. As senhas são guardadas com hash dentro do banco de dados, tá? Vou colocar a senha certa aqui agora. Certo. Então, essa aqui é a tela inicial do nosso sistema. Ele tem algumas rotas aqui pré-definidas, são aquelas principais que eu disse, né, que a gente ia precisar para poder usar como um CRM e também como um administrador. Quando você cria uma conta por aquela tela que eu acabei de mostrar, ele cria uma conta para você como administrador, como diretor de uma imobiliária, certo? Porque aqui, aí, a partir da conta daquele que for o dono, ou mesmo daquele supervisor, ele pode criar outros usuários. Então, por exemplo, um administrador ele pode criar um usuário para um supervisor e o supervisor pode criar um usuário para um novo corretor e assim em diante. Vamos começar aqui então, vamos começar aqui com a parte de clientes. Aqui eu não tenho nenhum cliente, eu vou adicionar um lead aqui para mim, tá? Então vou colocar qualquer coisa aqui, só para ele passar, tá? Então vamos colocar aqui isso aqui. Vamos colocar que tem interesse em apartamento. Aqui são várias informações. Eu acredito que nenhuma dessas aqui está como required, nenhuma está obrigatória. Mas bom, vamos colocar aqui que a gente está em conversa com esse cliente e a origem dele é do Instagram. Bom, vamos lá. Observações. Vou colocar aqui tem 2 filhos, por exemplo. Adicionar lead. Lead criado com sucesso, certo? Quando a gente volta aqui agora para a tela, vamos atualizar aqui. Essa parte faltou, né? Deixar mais interativo. Mas a gente atualizou aqui e a gente já viu que apareceu aqui para nós a nossa cliente, certo? A gente tem aqui a opção de agendar tarefa. Essa ainda não está funcionando. Detalhes, onde a gente pode atualizar dados sobre o cliente. Por exemplo, agora, renda, eu coloquei 70 mil. Foi até um erro aqui, ó. Vamos corrigir então. E a nossa renda vai ser 7 mil. E agora, eu descobri que a fonte de renda desse cliente ele é autônomo. Então, vou atualizar dados aqui, lead atualizado com sucesso, certo? Vamos voltar aqui então, né? Atualizar aqui. Vamos voltar então para a nossa página inicial. Então, essa aqui é a parte de clientes. Tem aqui a parte de imóveis também, tá? Vou cadastrar um novo imóvel aqui.
Aqui também não tem nada obrigatório, aqui são várias informações para preencher. Por enquanto, como eu ainda estou aprendendo várias coisas, aqui eu limitei a uma foto para poder escolher aqui. Eu vou colocar essa foto aqui, tá? Que é a primeira que apareceu aí no meu computador, para eu poder usar aqui como capa. Ou quem sabe até posso achar... Não, acho que não precisa. Vamos deixar essa foto aqui mesmo, tá? Então o valor de venda eu vou colocar, sei lá, o preço de 450 mil. Vamos colocar aqui que ela vai ser na Rua da Fanta Pomelo, que eu acho muito legal, Fanta Pomelo. Bairro esse aqui, vamos colocar aqui dados aleatórios, tá? Só para a gente poder passar. Vou colocar 70 metros e construído 65, por exemplo. Nome daí do proprietário, vou colocar aqui também qualquer coisa. Wellington Ferreira, 41... Colocar qualquer coisa aqui só para a gente passar, tá? Vamos cadastrar então aqui, ó. E já aparece aqui o nosso imóvel cadastrado com sucesso, tá? A gente tem aqui daí a nossa capa do imóvel, algumas informações interessantes sobre ele. A gente pode excluir o imóvel e entrar aqui em detalhes também para atualizar da mesma forma, tá? Por enquanto está limitado a uma foto, mas isso é uma coisa que eu quero corrigir em breve para poder colocar várias e escolher uma como capa. Aqui eu vou escolher esse imóvel só para mostrar aqui, ó. Então, imóvel escolhido com sucesso já foi excluído do nosso banco de dados. Vamos aqui então para a parte de conta. A gente tem informações da nossa conta que a gente criou agora há pouco. Então, tá aqui a nossa senha, etc. Esqueci minha senha. Vamos clicar aqui no... O esqueci minha senha, na verdade, ele só dá um aviso, tá? Isso também vai ser uma função futura, que ele vai avisar o gestor da pessoa que esqueceu a senha, vai chegar um e-mail para a pessoa poder redefinir. Vamos voltar aqui então para home administrativo. Vamos para a parte de equipe. Então, equipe, a gente vai criar novos usuários que vão estar subordinados aí a esse usuário que está criando, tá? Então, vou criar um nome aqui. Vou colocar o meu nome mesmo, tá? Vou colocar Cauã, então, Hamilton. Eu vou ser um supervisor de vendas. A gente tem a hierarquia, né? Como diretor de imobiliário, supervisor de vendas, agente de vendas. E a gente tem também as partes de administrador de sistema, etc. Algumas outras adicionais. Uma coisa interessante sobre a hierarquia de usuários é que eu fiz com que cada usuário e sua função determine o seu nível de acesso a alguns lugares. Então, por exemplo, a rota histórica, vou mostrar ela daqui a pouco. Por exemplo, a rota histórico, um agente de vendas, por exemplo, que é um corretor, não vai conseguir entrar naquela parte. Então, tudo vai depender. As funções também são limitadas dependendo do nível de hierarquia do usuário, tá? Vou colocar qualquer telefone aqui. E-mail, eu vou colocar daí só cauã@gmail.com. Aqui, ó, gerar senha aleatória, aí ele gera uma senha aleatória para mim, depois o usuário vai redefinir. Isso também é uma coisa que eu vou criar, por enquanto tá dessa forma aqui. Eu vou colocar aqui, ó, só para deixar aqui. Então vou criar o usuário. Opa, olha só, ele diz que criou, mas deu um errinho aqui. Isso aí a gente vai ver depois, tá? Bom, aparentemente ele não criou no banco de dados, então isso é um pequeno erro que não deveria acontecer, mas a primeira versão, né, tá aí para a gente poder saber o que a gente pode melhorar também. Isso aí já é algo que vai ser verificado. Bom, a parte de empresa, aqui você vai cadastrar a sua empresa, né? Como eu falei, quando você cria um usuário na parte de lá no início, né? Você está criando um usuário que ele vai ser um administrador de uma imobiliária. Então, eu vou colocar um nome aqui. Eu vou colocar o nome de qualquer coisa. Eu vou colocar aqui o nome de Guaraná. Não sei porquê. Vamos lá. Vou colocar qualquer documento aqui. Vou colocar qualquer telefone também. Vou colocar esse e-mail aqui. Ele vai me dando algumas sugestões, porque eu já fiz testes várias vezes, tá? Então vamos lá, cadastrar. E ó, aqui ele já cadastrou a minha empresa então. Ele já cadastrou aqui e aí agora eu já tenho acesso aqui às configurações da empresa. Gerenciar a equipe, gerenciar o plano da minha empresa. Isso aqui também é futuro. E aqui vai estar a minha equipe, né? Era para estar aparecendo aqui, não sei porque tá dando aquele errinho ali, tá? Até o momento não estava acontecendo.
Bom, vamos então aqui para a parte de histórico. Essa parte aqui é uma parte bem interessante. Atualmente, na empresa onde eu trabalho, eles têm um sistema também onde é usado o JavaScript. E essa parte aqui ela é muito interessante nesse sistema. Então isso aqui não é algo que eu criei, tá? Eu criei no meu sistema, mas a ideia ela, né, tem em outros lugares. Eu acabei me inspirando e ela é muito interessante, né, para poder ter aquele registro do que está acontecendo. Então tudo que eu fiz aqui, ó, o usuário Giovana Santos criou o próprio usuário dela, o usuário criou o lead Lucimara. Então tudo que a gente foi fazendo aí nesse vídeo, ele foi sendo registrado aqui no nosso histórico. O usuário Giovana atualizou a propriedade aqui, ó, renda, né, do lead. Depois eu vou colocar isso aqui em português, né, fazer uma traduçãozinha, mas é porque eu prefiro guardar no banco de dados lá no MongoDB em inglês o nome das chaves de cada objeto. Então aqui atualizou a renda do lead Lucimara de 70 mil para 7 mil. Usuário tal, alterou a propriedade, usuário criou, usuário excluiu. Eu coloquei esse asterisco porque esse excluiu eu não estou dando propriedade para excluir mesmo no banco de dados, tá? Eu estou só colocando como true uma das propriedades que eu coloquei como hidden, né, para poder esconder, né, tá oculto ou não, basicamente. E isso aqui futuramente eu quero fazer o quê? Eu quero criar aqui um botão de refazer aquilo que foi feito, por exemplo, por engano. Então, se o usuário fizer alguma coisa por engano e, por exemplo, o supervisor precisar corrigir, ele vai poder, por exemplo, selecionar vários aqui, ou escolher o que ele quiser e clicar aqui, por exemplo, em undo, né? Por exemplo, refazer aquilo, desfazer aquilo que foi feito, tá? Esse aqui é a primeira versão do meu sistema. Eu pude apresentar aí 90% dele. É uma pena que deu erro aqui na parte de equipe, que até agora pouco está funcionando, mas são coisas aí da rotina do programador, então, para lidar, a coisa mais normal. Eu espero que você que tenha assistido esse vídeo tenha gostado. E eu vou até apresentar um pouco do código aqui do sistema também. Eu acho justo apresentar um pouco do código do sistema. Uma coisa interessante sobre ele, então aqui usei o handlebars, né? Aqui são as ideias futuras que eu tenho anotado aqui na documentação. Isso aqui é uma documentação muito simples, na verdade, que eu faço, que é só textos mostrando, explicando comportamentos inadequados, que não era para estar acontecendo, ou inesperados, né, ou bugs mesmo que estejam acontecendo. Esse, por exemplo, eu vou anotar e vou corrigir em breve. Ideias futuras, então está tudo anotado ali. Isso aqui são um pouco dos meus códigos que eu acabo usando ele de uma forma mais geral. Então, por exemplo, autenticação para salvar as fotos. Esse aqui é bem legal que eu fiz, que é para guardar o histórico. Então eu estava tendo muita dificuldade de fazer essa parte do histórico, até que eu tive essa ideia de usar um código único para uma função única, né, para eu poder só passar os dados em um objeto que eu precisaria salvar, e aí ele ia salvar independente de qual parte do sistema que aquilo fosse. Então aqui ele faz uma validação, é empresa, é sobre lead, então dependendo do tipo de dados recebidos, ele vai criar uma mensagem diferente para ficar personalizado no histórico aqui, como a gente precisa para ficar intuitivo. Bom, uma coisa interessante também, aqui são os modos, né, guardados lá para poder criar um padrão lá no MongoDB. Public, onde fica o Bootstrap. Admin User, que são as routes que eu fiz, né. Uma coisa interessante é que aqui eu fui percebendo do começo até essa primeira versão que eu desenvolvi, conforme o passar do tempo, como foi melhorando o código. Eu sei que com certeza tem muita coisa para melhorar ainda, mas eu acho interessante, por exemplo, eu vou pegar qualquer rota daqui, vou pegar uma rota post, por exemplo, e eu posso ver que tem muitas coisas aqui que acabam sendo bem repetitivas. Por exemplo, essa parte aqui acaba sendo, isso aqui, ó, ele acaba sendo bem repetitivo, né? Acaba sendo bem bruto o código. E por exemplo, depois eu vou colocar uma rota que eu fiz mais recente, por exemplo, que foi vou pegar uma rota de post também de criação aqui, ó. Então ele já consigo fazer o código de uma forma mais moderna, né? Por exemplo, aqui o fields lá que eu coloquei um por um, aqui eu já só coloquei o rec.body. A validação também mais simples aqui, né? Tá bem mais enxuto já. Bom, enfim.
Eu acredito que deu para mostrar bem o meu projeto. Fico feliz de ter conseguido finalizar essa primeira versão aí, né? Acredito que eu vou subir no meu repertório também no GitHub. E espero que eu consiga aprender muito mais aí com esse sistema e também poder usar ele como como o meu primeiro chamariz assim, né? E é isso. Obrigado por assistir e até a próxima.